Olá, seja bem-vindo. É inegável que a legítima defesa é a mais famosa das causas de justificação. Justamente por isso é assunto frequente nas provas. E é claro, essencial para você que trabalha ou que pretende atuar junto ao sistema de justiça criminal. Este é o assunto da videoaula de hoje. Nós iremos comentar uma questão da CESP e para respondê-la eu farei uma revisão extremamente didática para apresentá-la os pontos principais da legítima defesa e também algumas pegadinhas que são bem comuns e que você precisa estar atento ao momento que está estudando. Quero, antes de passar essas considerações valiosas, convidá-lo a se inscrever em meu canal, porque estamos preparando toda semana um material bacana para ajudá-lo nos seus estudos. Assim você se mantém atualizado e também confere no nosso site algumas regras e cupons de desconto para todos os nossos cursos e materiais. Inscreva-se agora, ative as notificações e vamos então estudar a legítima defesa. Julgue o seguinte item. Ocorre legítima defesa sucessiva na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Certo ou errado? Para respondermos a essa questão, é essencial compreendermos não só os requisitos da legítima defesa, mas principalmente as espécies trabalhadas. Devemos lembrar que, analisando o conceito de crime, nós temos a legítima defesa incluída como uma das justificantes que exclui a antijuridicidade. Então nós temos aqui 5 situações cuja presença afasta a antijuridicidade de uma conduta típica. É essencial você lembrar que quando falamos em justificantes, nós temos várias terminologias. A depender do livro, você pode encontrar como justificante, causa de justificação, causa de exclusão da antijuridicidade ou da ilicitude. E é muito importante, anota agora, não confundir as situações que afastam a antijuridicidade, que nós iremos trabalhar hoje, com as situações que afastam a culpabilidade. Este é um ponto bem frequente nas provas, as bancas comumente invertem. Então, atenção a este ponto. Quando nós falamos das justificantes, encontramos 4 delas previstas em lei, justamente por isso chamadas causas legais de justificação, e a última delas, como não está prevista em lei, mas decorre da interpretação sistemática, é denominada então como uma causa supralegal de justificação. E aí você encontra algumas provas, né? O aluno acaba muitas vezes ficando assustado com o termo extenso, né? Então, fala o que é uma causa supralegal de exclusão da antijuridicidade. Né? Puxa, é muita coisa, né? Então é algo cabuloso. Não, aqui nós estamos falando do consentimento do ofendido, que é uma situação cuja presença afasta a antijuridicidade, exclui a antijuridicidade e que não está prevista em lei. Até é interessante, já que estamos falando do consentimento do ofendido, destacar para vocês que quando nós estudamos estas causas de justificação, e eu estou passando esse feedback de sala de aula também, geralmente, né, a mais famosa então é a legítima defesa, que nós estamos estudando hoje. E os alunos até lembram legítima defesa, estado de necessidade, mas esquecem, na maioria das vezes, do consentimento do ofendido. Então já fica também mais uma observação para você, atenção ao consentimento do ofendido. E claro, cada uma dessas causas de justificação possui requisitos, possui exigências, possui espécies, mas nós não iremos trabalhar com todo esse assunto. E antes de passarmos à previsão legal, eu gostaria também que você ficasse muito atento para não confundir a legítima defesa com o estado de necessidade. Também este é um outro erro frequente. Por quê? Quando nós estudamos as causas de justificação, verificamos que o fundamento da legítima defesa e do estado de necessidade é o mesmo. O fundamento é a necessidade. Ocorre que na legítima defesa estamos diante de uma situação que envolve uma agressão, ação humana, atenção, agressão, enquanto que no estado de necessidade, que tem uma certa semelhança, uma certa proximidade com a legítima defesa, nós estamos diante de uma situação de perigo. Atenção, então, anote lá, legítima defesa, agressão, estado de necessidade, perigo. Perigo, incêndio, naufrágio, desmoronamento, é o estado de necessidade. E quando nós avaliamos estas outras 2 causas de justificação, verifiquem que o fundamento delas também é o mesmo. O fundamento dessas outras 2 é a lei. Não irei escrever aqui, porque a minha letra fica muito feia aqui quando escrevendo, mas você agora no seu material faz essas observações, porque se você não anotar, você vai esquecer. Então aqui o fundamento é a lei. A lei estabelece um dever legal e a lei estabelece também um direito. Se você
exerce um direito regularmente, se você cumpre um dever que você é titular, isso não pode ser contra a lei. Então o fundamento destas outras justificantes é o mesmo. E no último aqui, na última justificação, que é o consentimento do ofendido, o fundamento é a falta de interesse do titular do bem jurídico. Claro, aqui nós falamos do consentimento do ofendido somente para bens jurídicos disponíveis. Atenção a estes pontos. Revisando mais uma vez, não confundir as causas de exclusão da antijuridicidade com as causas de exculpação, exculpante, culpabilidade. Atenção, então, a essas duas situações, no primeiro momento, e depois, ao avaliar as justificantes em espécie, cuidado para não confundir a legítima defesa com o estado de necessidade e não esquecer o consentimento do ofendido. Então, são pontos principais e importantes que eu estou passando para você agora. Lembre-se de anotar. E avaliando a previsão legal, o Código Penal estabelece no artigo 25 a seguinte situação. Ao descrever a legítima defesa, ele diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Esta é a redação, e é desta forma, então, que o Código Penal trata da legítima defesa. Então, quando nós avaliamos esta redação legal, surgem requisitos importantes, requisitos de ordem objetiva, requisitos externos e requisitos de ordem subjetiva, que estão na esfera anímica do agente. Quando consideramos os requisitos objetivos, temos de um lado a agressão, ação humana, mais uma vez cuidado para não confundir com o estado de necessidade, então esse é um erro bem frequente, e quando falamos aqui de agressão, a agressão possui então certas características, é uma agressão injusta, uma agressão que não tem amparo legal, e que é atual ou iminente, ela está acontecendo ou prestes a acontecer, na iminência de acontecer. E ela se dirige a um direito próprio ou direito alheio. Quando falamos em direito, claro, lembre-se então um bem jurídico, e pode ser vários bens jurídicos. Não pense somente então na integridade física, na vida, que é o exemplo, claro, mais lembrado. Mas é possível falarmos em legítima defesa da honra? Sim, correto. Mas né, considerando a própria relevância do bem jurídico, a gravidade da ofensa, da agressão, destacamos que, em razão desta agressão injusta, atual e iminente, você tem uma reação defensiva. E essa reação defensiva deve se utilizar dos meios necessários, os meios que o agente tem à sua disposição no momento, e deve ser moderada, ou seja, é uma reação defensiva que deve guardar certa proporcionalidade. Vamos imaginar, então, como falei agora há pouco, na legítima defesa da honra, uma pessoa lhe ofende a honra, você na hora, no mesmo momento, devolve a ofensa para ela, chamada retorção imediata. Tem uma legítima defesa da honra. Mas é evidente a desproporcionalidade da situação em que o agente é ofendido em sua honra e naquele ato contínuo ele saca um revólver e mata o ofensor. Então aí, claro, existe uma nítida desproporcionalidade, um nítido excesso, porque o Código Penal também, em razão desta proporcionalidade, prevê a punição para o excesso. E o excesso pode ser o excesso doloso ou o excesso culposo. Então são os elementos, são os requisitos de ordem objetiva, que envolvem principalmente as circunstâncias, as características em que ocorre esta agressão e a própria reação defensiva. Agora, não menos importante, são os requisitos subjetivos. Atenção agora, requisitos subjetivos. Aqui, geralmente, nesse ponto, é que o leigo acaba errando gravemente. Não que o leigo tenha, claro, estudado todos os requisitos, mas assim, nas circunstâncias fáticas, principalmente, os colegas que atuam no Tribunal do Júri sabem que aqui muitas vezes você encontra, então, muito erro, né, muita impropriedade. Quando nós falamos dos requisitos subjetivos, temos em primeiro momento o conhecimento da agressão. Então, o agente, claro, para que ele possa atuar em legítima defesa, necessariamente exige-se um conhecimento prévio da agressão. Se ele desconhece a agressão, como que ele atua legítima defesa? Não existe isso. E mais importante, aqui até desses requisitos, mas eu peço então agora também uma especial reflexão depois, é acerca desta vontade de defesa. É o chamado animus defendendi, aquele que atua para que configure a sua conduta uma defesa legítima, ele tem que atuar com vontade de defesa. Ou seja, não pode se aproveitar simplesmente de uma agressão que está acontecendo, uma agressão injusta, e também agredir. Tão logo o agente consegue repelir e fazer cessar a agressão, a partir do momento que cessa a agressão,
cessa a reação defensiva. Lembre-se bem desse ponto, ele é essencial para a nossa questão. Então, vontade de defesa. O agente, repito, não pode se aproveitar da situação para cometer um crime. Eu digo isso porque já fui questionado muitas vezes por alunos, por clientes, por amigos, né? Aquela questão assim simples, né? A pessoa chega e pergunta para você, olha, você é advogado criminal, então se uma pessoa pular dentro da minha casa, eu posso matar a pessoa? A ideia que o leigo tem, ele quer dizer assim, olha, sempre alguém pulando na sua casa, você pode matar a pessoa. É claro que a resposta é negativa. Negativa porque a pessoa invade a sua residência, você já vai direto matar ela, falar que atuou com vontade de defesa? É bem diferente da situação de uma pessoa que está dentro da sua residência, o indivíduo invade a residência, está ali às vezes arrombando a porta, a pessoa efetua um disparo, o agressor não se intimida, invade a residência, ele está com a família, vem a matar e, claro, nessa hipótese pode-se falar de uma legítima defesa. Mas então, notem, vontade de defesa. Vontade de defesa. Então, logo consegue se repelir, fazer interromper a agressão, cessa a reação defensiva. Tendo revisado os requisitos, agora podemos avaliar as espécies da legítima defesa. A primeira delas é a legítima defesa real. Pelo próprio nome, né, você está diante de uma verdadeira agressão injusta, atual ou iminente. O agente reage diante de uma agressão real, de uma agressão que existe. O que não ocorre quando nós falamos da legítima defesa imaginária, quando o agente reage pensando estar sendo agredido. É uma legítima defesa putativa. Lembre-se bem desse nome, também é um assunto bem cobrado em provas. A legítima defesa putativa é a situação em que o agente pensa, né, que está sendo agredido, ele reage para afastar essa agressão, quando na realidade a agressão não existe. Então ele é o verdadeiro agressor. É um exemplo de uma discriminante putativa. Atenção, este é um ponto bem importante, nós não vamos agora adentrar em todas as espécies e todos os exemplos, mas esse é um ponto também que você deve estudar com cuidado, revisar com cuidado. Aqui colocamos até um asterisco para vocês. Aquela situação clássica, né, o exemplo de sala de aula, né, o agente ele ameaça a vítima de morte, fala que vai matar a vítima, é uma pessoa violenta, uma pessoa que já matou outros, que já agrediu outras pessoas na região, e a vítima fica sentindo-se intimidada. A hora que este suposto agressor entra no estabelecimento, né, onde está a vítima, e ao se aproximar dela, coloca a mão bruscamente no bolso, então a gente pensa, olha, ele vai me matar. Então ele antecipa essa situação e reage matando o suposto agressor. É o exemplo de uma legítima defesa putativa. Atenção, este é o exemplo bom para você anotar e lembrar depois, então, da legítima defesa como discriminante putativa. Como é um erro sobre um elemento fático, um erro de tipo, ele afasta esta punição, na hipótese, então, da legítima defesa putativa. E temos outra possibilidade, que é a legítima defesa subjetiva. Atenção também para não confundir com a imaginária, porque aqui é a hipótese em que o agente atua de forma excessiva, mas esse excesso somente ocorre por uma situação também de erro de tipo. Lembre-se que quando falamos de erro de tipo, estamos diante de um erro sobre um elemento fático. Erro sobre um elemento fático. E também, claro, se este erro de tipo é excusável, temos afastá-lo do dolo e afastada também a culpa. Em sequência, chegamos à legítima defesa sucessiva, sucessão. Então eu tenho primeiro uma agressão acontecendo, diante dessa primeira agressão eu tenho uma reação defensiva, só que essa reação defensiva, em certo momento, ela faz cessar a agressão e ela continua. Então nesse momento, como o agente atua de forma excessiva, ele passa a ser o agressor, aquele que inicialmente então atua em legítima defesa, passa a ele ser o agressor. Como com relação a esse excesso não há uma defesa legítima, a reação a este excesso configura então uma segunda legítima defesa que sucede à primeira, por isso falamos então legítima defesa sucessiva. Ela é admitida em nosso direito e lembramos mais uma vez, é uma reação ao excesso. Cuidado para não confundir a legítima defesa sucessiva com a legítima defesa recíproca, porque aqui a ideia é que nós teríamos duas legítimas defesas acontecendo ao mesmo tempo. E isso não é admitido como regra em nosso ordenamento jurídico, porque vimos agora há pouco que um dos requisitos da legítima defesa é que a agressão seja injusta. Então eu não posso ter duas agressões justas ou duas agressões injustas. Se as duas forem injustas, eu não tenho legítima defesa, então cuidado com este ponto. A rigor, a princípio, como regra, então, não se admite a legítima
defesa recíproca. Anote bem isso. E na sequência, com relação à titularidade, nós dividimos em legítima defesa própria, quando o bem jurídico protegido, então é do próprio titular, e legítima defesa de terceiro, quando a reação defensiva, então, é realizada para proteger um bem jurídico de outra pessoa. Lembrando também que quando eu falo em bem jurídico, não é só a vida, pode ser qualquer bem jurídico, mas é claro que a depender da relevância social do bem jurídico é que você vai também dosar aquela proporcionalidade que é exigida para a reação defensiva. Então, atenção, tendo revisado também as espécies, nós podemos agora responder à questão: ocorre legítima defesa sucessiva na hipótese da legítima defesa real contra a legítima defesa putativa? A afirmação está errada, porque quando nós falamos da legítima defesa sucessiva, nós verificamos que ela está caracterizada quando a gente reage ao excesso na primeira legítima defesa. Tem uma agressão, depois a reação defensiva, configurando a primeira legítima defesa, mas como ela é excessiva, a reação a esse excesso configura a legítima defesa sucessiva. Nesta situação de uma hipótese de legítima defesa real contra a legítima defesa putativa, nós estaríamos diante de uma situação excepcional, onde teríamos uma legítima defesa recíproca. Lembramos que uma delas é putativa, é imaginária, e a outra realmente é uma legítima defesa, uma existência então de uma agressão, configurando uma situação, eu repito mais uma vez, excepcional, em que a legítima defesa recíproca é admitida, porque como regra ela não é. Muita atenção a essas espécies, nós temos ainda várias outras questões quando falamos da legítima defesa. Fico muito honrado se você deixar agora o seu like, que é um sinal de reconhecimento pelo meu trabalho. Espero realmente que este vídeo tenha ajudado em seus estudos. Fico à disposição para dúvidas, comentários, sugestões de temas, estou aqui para ajudá-lo. E lembre-se sempre, o interesse é o maior educador. Saúde e paz para você, para sua família e para seus amigos. Nos encontramos na próxima videoaula. Um abraço!